Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, o seu professor de Direito Eleitoral, e é com muita alegria que hoje nós vamos iniciar o nosso ponto a ponto Direito Eleitoral para você que vai prestar o concurso do TRE Pará. Estávamos tão ansiosos por esse edital, há muito tempo não tínhamos concurso de tribunais regionais eleitorais, estávamos na seca, como se diz, de TREs, mas sempre a vida é um ciclo, né? É um recomeço, sempre é hora das coisas entrarem nos eixos e eu espero que com o edital do TRE Pará nós tenhamos em 2020 vários outros concursos de TREs porque nós merecemos. E por isso, um presente aqui, estou extremamente motivado junto com vocês, com base no que está previsto no edital do TRE Pará, para técnico judiciário, área administrativa. Eu printei aqui, trouxe para vocês todos os pontos que estão previstos no edital. Eu acredito que deve ter retificação por conta de não mencionar as leis recentes, né? Tanto as leis de 2017, 2018 e 2019, essa última reforma, não mencionou aqui, mas eu acredito que deve ser objeto de prova, sim, porque sempre estão sendo cobrados assuntos atualizados, né? A banca IBFC não tem tradição com concursos de direito eleitoral, por isso talvez houve um copia e cola, eu acredito, desse edital de outros editais, principalmente a FCC, a OCP, que tem uma experiência maior em TREs, e por conta dessa não experiência, eu vejo que deve ter retificação, principalmente nas atualizações, certo? Bom, qual que é a ideia agora? A ideia é que de todos os pontos, nós vamos traçar aquilo que é chave daquele ponto, aquilo que deve ser cobrado, aquilo que o examinador tem mais chance de ter um olhar sobre aquele determinado assunto. Se vocês perceberem, o edital para técnico ele apresenta 18 pontos, não é? Hoje eu vou trazer para vocês uma parte teórica do ponto número 2. Todos os pontos nós vamos traçar aquilo que é mais relevante. Teremos pontos em que nós vamos desenvolver mais até fevereiro, tá? Fiquem tranquilos. O ponto número 2 fala sobre princípios constitucionais relativos aos direitos políticos envolvendo nacionalidade, elegibilidade e partidos políticos. Falaremos hoje de um princípio extremamente importante, é o princípio mais cobrado quando é cobrado princípios nas provas, que é o princípio da anualidade eleitoral, que está previsto no artigo número 16. Aí o que eu fiz? Eu vasculhei várias provas e trouxe aquilo que já foi cobrado. Então você vai ter hoje, sobre o princípio da anualidade, informações que podem ser cobradas novamente sobre este assunto, tá bom? Quero lembrá-los também que lá no meu site, que é o www.eleitoralcombruno.com.br, eu disponibilizei 2 cursos para o TRE Pará. Um de 250 questões de direito eleitoral comentadas em PDF e vídeo e outro de 100 questões comentadas inéditas sobre o regimento interno TRE Pará. Então aproveite essa oportunidade, passe no site, conheça esses nossos cursos, o valor está maravilhoso, tá bom? Então vamos, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre o princípio da anualidade de forma bem objetiva, que é a nossa ideia aqui. Primeiro, a gente tem que entender que esse princípio é um princípio constitucional. Quando eu falo que é um princípio constitucional, é claro que ele está esculpido na Constituição, no artigo número 16. Aí você pega a sua Constituição, vai ao artigo 16 e se depara com o conceito do princípio de direito eleitoral, anualidade eleitoral, que diz o seguinte: a lei, então veja que eu estou falando aqui em lei em sentido amplo, porque pode envolver lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional, ok? A lei que alterar o processo eleitoral, então veja, não é qualquer lei, é uma lei que altera o processo eleitoral. Ela entra em vigor na data da sua publicação, e aqui é o primeiro apontamento. Quando eu falo que entra em vigor na data da publicação, significa que não ocorre vacatio legis, que é aquele período entre a publicação e a vigência da norma. Que no Brasil a regra geral são 45 dias, mas para a lei que alterar o processo eleitoral, ela vai entrar em vigor na data da publicação. Isso é a vigência.
Mas para ter eficácia, o que diz o princípio da anualidade eleitoral? Que vai somente se aplicar à eleição que ocorrer após um ano dessa data de vigência. Então, não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de vigência. Então, imaginemos o seguinte. Suponhamos que aqui é outubro de 2020. Em agosto de 2019, foi publicada uma lei que altera o processo eleitoral. Vamos supor que altera condições de inelegibilidade, requisitos de inelegibilidade. Esta lei, ela entra em vigor quando? Na data da publicação. E ela vai ter eficácia quando? Somente após um ano da data da sua vigência. Então, olha só, somente após agosto de 2020 que ela vai ter eficácia. Ela se aplica, esta lei, às eleições de outubro de 2020? Se aplica porque respeitou esse período de anualidade. Muitos doutrinadores falam que é o princípio de um ano mais um dia, porque a eficácia é após um ano, ou seja, um ano mais um dia. Ok? Então não existe vacatio legis entre a publicação e a sua vigência. Esse princípio, como que ele foi pensado? Isso foi retirado de prova. Olha o textinho que uma questão trouxe. O princípio foi pensado pelo Constituinte com o propósito de impedir mudanças repentinas de última hora no processo de escolha dos agentes políticos, ou seja, para não mudar as regras do jogo. Rules of the game, né? Ou seja, as regras do jogo não podem ser alteradas. Nós temos que manter uma isonomia entre os candidatos para não beneficiar um e alterar e prejudicar outros, ok? Bacana. O que mais que nós temos sobre o princípio da anualidade? Vamos passar por ponto 6 antes de ir para o ponto 5. Muitas bancas, especialmente CESP, já trouxe sinônimo de princípio da anualidade para anterioridade eleitoral. Eu confesso que eu não gosto desse sinônimo. Eu não vejo como sinônimos. Eu trato o princípio da anterioridade com aquela questão de edição de resoluções do TSE, que é até o dia 5 de março do ano eleitoral. Mas algumas bancas eles vão trazer como sinônimos anualidade e anterioridade, certo? Bom, o princípio da anualidade não vai se aplicar, não abrange resoluções do TSE que tenham caráter regulamentar. Por isso que as resoluções do TSE, elas podem ser editadas até o dia 5 de março do ano das eleições, porque elas vão dar apenas cumprimento fiel, execução à lei que já existe. Então não se aplica o princípio da anualidade às resoluções do TSE, ok? Além disso, muito importante, a ADI 3.685 do STF considerou o princípio da anterioridade eleitoral do artigo 16 como direito fundamental, vou até colocar com marca-texto, porque merece, isso aqui merece. Direito fundamental e cláusula pétrea, anote aí, que vai também abranger, como eu já falei até anteriormente, as emendas constitucionais. Ok? Eu trouxe para vocês aqui o mais relevante sobre o princípio da anualidade eleitoral. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe com os colegas, dê o seu like e acompanhe. Diariamente nós teremos ponto a ponto do direito eleitoral para você gabaritar. Não é aquele negócio de encher linguiça que eu quero, não. Eu quero algo objetivo para você ir na questão e apontar a certa. Eu não quero que você fique expert em direito eleitoral, especialista em direito eleitoral. Eu quero que você passe. Esse é meu objetivo. Tchau, tchau.